Aqui tudo é treinamento. Queria que você abrisse no texto comigo, 1 Coríntios. Que bom que você está aqui. Que bom que você está nos assistindo. Queria que você estivesse conosco nessa noite, se você morasse perto, você pudesse estar aqui. Porque é bom estar aqui na casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, aonde existe um monte de pessoas que são templos do Espírito Santo, o poder, o fogo é muito grande, a presença é muito grande. Então, se você estiver aqui, é bênção. Se você estiver na tua casa, que Deus te abençoe também, no nome de Jesus. 1 Coríntios 6, capítulo 6. Aleluia. Esse texto aqui é forte, mas hoje é o dia das forças. Hoje é o dia das coragens. Tem dia que eu falo para Deus: Senhor, meu Deus do céu, eu quero pregar algo, eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que entende, uma igreja que lê a palavra, uma igreja extremamente bíblica, que não tem medo do que está escrito. Eu queria que você também nesse momento tivesse temor no teu coração junto comigo para entender o que a gente vai ler nessa noite. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Todos acharam? Amém? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavaste, mas fois santificados, mas fois justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por essa noite, obrigada por essa festa, por esse banquete, Deus. Por esse banquete que começou às 6 horas da tarde em comunhão, em união com os irmãos, Senhor. Obrigada, Deus. Abençoa a vida de cada um, Espírito Santo. Seja livre aqui no nosso meio. Fala conosco aqui, fala com aqueles que estão em casa, na rua, no carro. Fala, Senhor, ó Espírito de Deus, fala conosco, libera a tua palavra, a começar em mim, Senhor. Destaca, Senhor, para mim. Destaca, Senhor, para todos nós nessa noite, aquilo que o Senhor quer falar de forma perfeita, de forma maravilhosa, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e nós só temos que Te agradecer pela vitória de hoje, pelo domingo do Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse texto aqui é muito interessante. Às vezes eu percebo que muitas pessoas elas ficam assim meio inquietas quando a gente toca em alguns assuntos nas igrejas. Quando eu vou nas igrejas falar de alguns assuntos ligados à moralidade sexual e tudo mais, na Bíblia, as pessoas ficam meio assim, coça para lá, coça para cá, elas ficam meio inquietas, né? Mas é normal, por quê? Porque as pessoas não sabem que a Bíblia fala de tantas coisas que é para nossa cura, que é para nosso alinhamento, que é para nossa direção. Muitas vezes, gente, a gente peca porque a gente não sabe que o que a gente vive é pecado. Quem está entendendo? Nós estamos num mundo onde a ação da queda, vamos falar comigo? Onde a ação da queda é muito grande, é mais natural viver
natural a gente quase cair nisso, quase achar que nós estamos errados e o mundo está o quê? Certo. Por quê? Porque depois da queda de Adão e Eva, o mundo foi como se fosse feito de cabeça para baixo. Por exemplo, enquanto Adão e Eva viviam muito bem em Gênesis, lá no livro, no Éden, eles viviam em bem, eles viviam em paz, eles se entendiam. Mas depois da queda, depois do pecado, o que aconteceu? Entrou o quê? O conflito. Sabe essas brigas caseiras? Sabe essas brigas de temperamento? Essas brigas que eu quero de um jeito, o outro quer? Isso começou a ser natural na terra de forma geral. Mas nós cristãos e crentes, nós que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia, nós não nos conformamos com isso. É como se lesse a Bíblia, a gente vive aquele texto de Romanos capítulo 12, 1 e 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo. E é verdade, a gente não se conforma em ver a maldade, a gente não se conforma em ver o conflito, a gente não se conforma em ver a violência doméstica, a gente não se conforma em viver brigando por mais que a gente brigue. Porque no fundo, nós temos a essência de Deus, nós temos a transcendência. É como Eclesiastes, Salomão fala em Eclesiastes, ele fala assim: Deus colocou no homem a transcendência, ele colocou no homem o sobrenatural. Então, por mais que vivamos nesse mundo de cabeça para baixo, em seus valores, cultura, nós não estamos conformados, nós estamos também em crise, nós não vivemos, vamos dizer, em paz. A gente pode até errar, a gente pode até pecar, porque a Bíblia diz que aquele que não peca, ele é mentiroso. A gente peca, a gente pode ter pecado hoje, não podemos não ter pecado sexualmente, mas podemos ter pecado na forma de falar, de pensar. Então, na verdade, nós estamos no mundo que ainda em nós gera o quê? O pecado. Porque o mundo está debaixo do pecado. Então, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que conhecer a palavra de Deus. A gente tem que entender o que a palavra diz, para que a gente crie fé, nos fortaleça emocional e espiritualmente. Se eu não me fortalecer emocional e espiritualmente, convicto de que isso aqui é verdade, eu vou viver balançando, eu vou viver em crise existencial, eu vou viver em conflito emocional. O que te dá a direção é a conversão, é a palavra de Deus, é aquele que você quer servir. Se você não pode servir a dois senhores. Lembra esse texto? Está aqui em Mateus. Você não pode, por quê? Você vai ficar duvidoso. Você não vai saber se serve a ele ou serve o outro. E nisso, no final, você não serve a ninguém. Você não consegue servir o mundo e ficar na igreja. Não é porque não pode, você pode vir à igreja e viver no mundo, você pode ir no mundo e viver na igreja, mas vai chegar um ponto, gente, que você vai falar assim: eu estou em crise, vai começar algo te incomodar. Então, o que a palavra diz? Ela quer nos ensinar que realmente o reino de Deus, o reino que foi inaugurado por Jesus Cristo, é diferente do mundo. Mas Jesus falou: tira eles do mundo. Não, Jesus não falou para nos tirar do mundo. Jesus não falou para tirar o John lá da chefia do mercado. Deus não mandou tirar Jaime do trabalho. Deus não mandou pastor Rodrigo, deixar de ser e viver enclausurado dentro de um lugar para não ter contato com ninguém. Não, a gente vai viver e vai aprender a bombar, alimentar os princípios de Deus. E esse, por exemplo, é um dos motivos que nós estamos fazendo seminário teológico. Quem sabia disso? Porque nós estamos querendo o quê? Exercitar a nossa vida espiritual, exercitar a nossa vida com Deus. Nós queremos assim, quando eu quero emagrecer, quando você quer fazer um exercício físico, ou você quer emagrecer, ou quer ficar bombado, você vai para onde, gente? Na academia. Lógico que vai ter alguns
Como eu vi uma moça no Instagram, numa brincadeira, falando assim, olha, eu posso fazer, ligou para a academia e falou assim, olha, eu quero, essa academia é boa. Aí o dono da academia é boa. Olha, eu quero um exercício porque eu quero emagrecer, mas eu não quero nada pesado. Eu quero também uma dieta que eu possa comer tudo. Então você fica assim. Então tem, às vezes, na própria vida secular, até para a gente cuidar do corpo, nós às vezes somos molinhos, ou não somos, gente? Eu sou. Eu me acho extremamente preguiçosa para ir para a academia. Você também, John? Por isso que a gente se entende. Extremamente preguiçosa para ir para a academia, você sabia? Mas quando aperta, quando eu vou no médico, eu descubro que o colesterol está lá longe, ou que o fígado está gorduroso, e que a redondeza em volta está ruim demais, eu não consigo. Sabe o que eu faço? Menina, eu corro para a primeira academia, eu vou correr, me torno atleta. Ih, já me vi atleta, até na praia de Taquatiara, correndo na areia, até o dia que torci o joelho. Então, quer dizer, tem esses momentos. Porém, não faz parte da minha vida. Não é o meu estilo de vida fazer isso, dá para entender? Tem gente que acorda todo dia de manhã, minha irmã, por exemplo, ela todo dia, 7h30, ela está na academia dela ali. Todo dia, 7h30, menos sábado, domingo. Chega em casa às 8h30, minha irmã, sempre, há mais de 20 anos. E feliz. Eu falei, meu Deus, como a gente é diferente, Jesus. Não podia ter me dado um pouco disso dela? Mas então, é isso que eu quero dizer. Então nós somos assim, parte fisicamente, no nosso corpo, mas nosso espírito também. Então a gente precisa exercitar o espírito, aprendendo os princípios da palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, para que nosso espírito seja o quê? Fortalecido. Mas lógico que, eu confesso, eu amo ler. Estou cansada agora ultimamente. Nossa, estou cansada. Então, eu não leio mais como eu lia antes. Amo ler, não foi porque eu me tornei crente, já gostava de ler. Então, ler para mim comentário bíblico, livros grossos, autores espetaculares, até em inglês alguma coisa. Gente, eu amo. Então, para mim, ler é fácil. Ter lido a Bíblia não foi difícil, dá para entender? Porém, nisso eu sou boa. Mas, em compensação, tem pessoas que a gente vai precisar o quê? Sempre chamar para ler, porque talvez ela seja mais preguiçosa na leitura. Mas isso faz de você uma péssima pessoa? Ué, igual eu e minha irmã. Minha irmã é atleta, só porque eu sou um tico gordinha, recheada, ela é melhor do que eu? Não, só porque ela vai para academia, é a mesma coisa. Mas aquilo que nós podemos fazer, nem que seja no empurrão, vamos fazer. Então você vem à igreja para aprender os princípios da palavra. Por exemplo, a Bíblia aqui, Paulo, apóstolo, ele está falando, o apóstolo aqui no texto que nós estávamos lendo, ou não sabeis, Paulo, apóstolo, escreveu aqui em 1 Coríntios, ele estava na Grécia, ele estava em Corinto, na Grécia, onde a liberalidade, a libertinagem, a imoralidade era muito grande. Mas é diferente daqui desse mundo? Não. Se eu não alimento o certo, é provável que eu faça o errado? Eu não sei o que é errado. Então, para mim, tudo é o quê? Certo. Eu só descubro que preciso fazer academia quando o meu corpo dói. Vou ao médico quando o meu corpo dói. Fora isso, eu posso viver na boa? É a mesma coisa. Se eu não aprender o que a palavra fala, eu vou ser induzida pelo quê? Os meus amigos falam, que o meu chefe fala, o que a cultura diz. Eu vou andar conforme o mundo anda. Então, o que Paulo corajosamente está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 6, verso 9. Ele está lá numa cidade extremamente liberada, libertinada, uma cidade onde cultuava muitos deuses. Eu fico falando que tem gente que acha que eu sou bem corajosa em certos assuntos, mas eu não sou não. Quem é o apóstolo Paulo, que escreveu tudo, porque eu não faço nada do que copiar o que ele fala. É ou não é? Se ele fala de homossexualidade, foi ele que está falando.
Se ele fala de adultério, é ele que está falando. Eu estou fazendo o quê? Copiando. Mas por que eu estou copiando? Porque eu creio na palavra, porque eu creio que a palavra, ela é a resposta para o ser humano, ela é a resposta para mim, ela é a resposta para o mundo ansioso de resposta. A palavra de Deus, ela é resposta, e ela veio para isso, ela veio para alinhar, cortar, dividir. Fala comigo, a palavra de Deus veio para cortar, dividir alma do espírito. O espírito está pronto. Hoje, quem estava na EBD comigo de manhã? Ai, meu Deus. Foi quem que me perguntou? A Adriana me perguntou: pastora, se o nosso espírito é bom, por que a gente ora para iluminar as trevas? Quem me viu responder, foi ótima pergunta, tá gravado no meu IGTV do Instagram. Eu respondi ela no final, maravilhosa pergunta. E eu respondi na palavra. Então, a gente precisa entender que a palavra, ela responde para a gente. A palavra divide, porque o Espírito aceita Jesus, ele está pronto. Mas a nossa alma, ela quer continuar vivendo o que vivia antes, mas ela não tem mais prazer. Mesmo assim, ela fica perturbando aquilo que está pronto em nós. Abre comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 14. Hebreus capítulo 14. Marca na tua Bíblia que você vai ler. Você trouxe uma caneta, um lápis? Marca aí. Hebreus capítulo 4, desculpa. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4. Você que está em casa aí, anota se você não puder. Lê, anota. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, ela dá sentido para você, ela gera emoção para você, ela gera endorfina no teu cérebro. A palavra mexe com o teu corpo todo, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O que é eficaz? Ela é perfeita, ela é completa. E ele diz assim: e mais o que? Cortante do que qualquer o que? Espada mesmo, gente, espada afiada. Sabe aquele facão, John, que você tem lá no mercado, que você tem que ter um facão afiado? E o que você faz na carne para fazer? Não divide rapidinho? Ela tem a mesma eficácia na nossa alma e nosso espírito, ela divide mesmo. É por isso que muitas pessoas lutam contra ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos descortina. A Bíblia mostra o que nós estamos vivendo de errado. Por isso que tem gente que, não é porque você é burro, não. Porque Deus não te criou burro. Você não é, você consegue. E a palavra de Deus diz aqui que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela faz o quê? Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Aqui você vê que alma é as nossas emoções, nossos sentimentos, bons e ruins. É a nossa memória que parece que está apagada, mas ela de vez em quando aparece como lembrança. Memória, ela não é apagada, é tudo isso. E ele bota o quê? Alma e espírito. Perceba que esse espírito está em letra o quê? Minúscula. Então é o teu espírito, é o meu espírito, não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. Por quê? Porque existe uma luta entre o nosso espírito, porque o nosso espírito anda assim, faz assim, anda lado a lado com o Espírito de Deus. Quem está entendendo? Aonde o Espírito Santo habita dentro de nós? Não é isso que a Bíblia diz? Que ele passa a habitar dentro de você? E que você é templo do Espírito Santo? Mas aonde que ele está?
Na alma? Não, ele está no espírito nosso. Nós temos espírito, está dentro do nosso espírito. Por isso que tem coisas que você pensa em fazer, é convidado a fazer, tem uma tentação para fazer, que você para e faz assim, ó, ai, não vou. Por quê? Porque você já está, o quê? Trazendo músculo para o teu espírito, que está unido com quem? Com o Espírito Santo. Por isso que Gálatas 5,16 diz que o espírito, que espírito é esse? Espírito bom, é teu espírito que habita com o Espírito Santo, a carne milita contra o espírito, mas o espírito milita contra a carne. Já viu a luta interior? Você já percebeu que a maior crise que você tem não é externa, é interna? Se você estiver em paz com Deus, se você estiver em paz com a palavra, a probabilidade de você viver uma vida mais tranquila, por mais que você seja agitadinha igual a mim, sanguínea igual a mim, porque estar em paz com Deus não significa que você vai ficar, olha lá. Não, eu nunca vou ser uma pessoa mulinha, só se me der muito calmante. E mesmo assim, se me der calmante, o que vai acontecer? Não vou fazer nada. Mas por quê? Porque o meu temperamento é um temperamento o quê? É um temperamento sanguíneo, gente. É capaz de subir uma montanha. O líder tem muito disso. Os líderes podem até ter uma aparência de calma, mas por dentro ele é sanguíneo, ele tem coragem, ele vai. Isso é temperamento, irmãos. E isso é importante você entender. Então, você tem que entender que, olha que lindo aqui, 4,12, que diz que ele vem penetrar ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. Agora está dizendo o quê? Realmente do corpo. Nós não temos juntas e medulas? Por exemplo, quando você corta uma carne no osso, você está junto ali, está cortando as juntas, está cortando tudo que tem ali, está separando o braço do boi, a cabeça do boi, né? Aquilo ali está acontecendo. E aí diz assim, mas ela é apta, essa espada que é a palavra, ela é apta, já que ela dividiu tua alma, teu pensamento e emoção, ela é apta para te ensinar. A palavra de Deus tem poder para ganhar contra o teu inimigo. Que muitas vezes teu inimigo não é o diabo, teu inimigo não é a tua família, teu inimigo não é o vizinho, teu inimigo não é teu amigo, teu inimigo é você. Que está lutando contra Deus dentro de você. Que está lutando contra o certo. Por quê? Porque de muito tempo para cá, você criou hábitos, você criou manias, você criou hábitos mesmo, você se habituou. Não tem pessoas, gente, que acorda todo dia 6 horas da manhã? Hã? Tem ou não tem? Eu conheço pessoas que acordam todo dia 6 horas da manhã, 10, 1 ano, 5 anos. Quando aquela pessoa entra de férias, na primeira coisa que ela pensa é o quê? Vou dormir até que horas? No mínimo 10 horas, 1 hora da tarde. Quem não já pensou isso? Eu penso. Principalmente os jovens, ou estão mais cansados, né? Eu mesma penso, chega segunda-feira, caramba, eu vou dormir até 2 horas. Não rola. Eu acordo a hora que eu acordo sempre. E aí é a mesma coisa, o nosso relógio biológico e nossos hábitos, eles se habituam àquilo. Aí chega, você tira férias, quando dá 6 horas da manhã, o que acontece? Pim! É que terrível. Você abre os olhos, você desperta e você fala, não acredito, eu tenho que dormir até as 10. Aí enrola na cama e desenrola na cama, vira para lá e vira para cá. No final você levanta, aí você vai tentando durante uma semana. Quando você tem 30 dias de férias e você já se habituou a acordar cedo. Uma semana, quando der 10 dias, você já está fazendo o quê? 14 dias, que diz a neurociência que é o processo de tempo de uma pessoa mudar hábito. Por isso que você tem que permanecer por um tempo. Eu estou falando de forma cerebral. E aí você completa 14 dias, você está quase lá. 6h15, 6h30. Você já está quase em 8.
Aí o que acontece? Só tem mais 10 dias. Quando você consegue dormir até as 10, você já não pode mais, porque você tem que voltar para o início. Porque você voltou a trabalhar. Então nós somos pessoas habituadas ao erro e habituadas aos acertos também. Nós tanto acostumamos a acordar cedo para trabalhar, estudar, para receber algo muito bom, como também habituamos a viver coisas erradas, operação de erros, vícios, hábitos morais que nós não deveríamos e que a gente acha que depois que aceita Jesus, no plim-plim, Deus muda a gente. Só que Deus não muda a gente no plim-plim. Por quê? Porque Ele trabalha dentro do quê? Da nossa consciência, com nossos sentidos e com nossos hábitos. Deus não é um gênio da lâmpada. Aquilo que levou 10 anos, você acreditando, vivendo uma crença que a gente vai falar lá em Coríntios. Você acha que você sai de um dia para o outro? Não! E a gente tem que ter um coração mais paciente, mais quebrantado com as pessoas que estão vivendo e aceitam Jesus ou começam a vir para a igreja. Mas eu quero dar uma boa notícia. Há poder para você ser transformado em Deus. Por quê? Seus hábitos vão mudar. Eu me lembro que eu aceitei Jesus e me converti. Totalmente convertida. Levei um susto, me converti. Eu levei um susto tão grande que eu falei, meu Deus, eu não vi a vida desse jeito. Foi algo fantástico. E como dizia, alguns falavam, Deus tem pressa na tua vida. Não é porque eu era melhor não, porque Jesus está voltando. Porque se eu demorasse, eu ainda poderia estar lá no processo ainda. E aí eu fiquei fantasticamente, espírito meu se alegrou com o Espírito Santo que colou com ele aqui dentro, abriu minha mente, deu metanoia, mudança de mente, de valores, de vida. Porém, os meus olhos não sabiam. Fala a pessoa que está ao teu lado, os meus olhos não sabiam. Então, quando eu entrava na igreja, porque eu me converti e fui para a igreja, parei de ir para o clube não, parei de ir para a boate, parei de ir para a praia, parei de ir para aquelas festinhas, né? Que eu não vou nem falar e tudo mais. Parei de ir para lá. Aí fui para dentro da igreja. Entro na igreja pela porta. Oh, feliz com quem? Com Jesus. Alegre, me achava igual a todo mundo. E não importa de onde eu vim, eu achava que todo mundo era igual a mim. Que veio do mundo, se converti e vivia feliz da vida a partir disso. Porque eu não entendia nada do evangelho. Não conhecia o evangelho. E então eu entrava lá, mas meus olhos batiam assim, eu era do mundo, meus olhos paqueravam todo mundo ou não? Claro, gente, eu era solteira, do mundo, tô errada? Ou você está dizendo que eu nasci santa? Achou que meus olhos nasceu santificado? Não, já era uma mocinha boazinha. Não, irmãos, eu era uma mocinha levada, meu pastor vivia dizendo, Carla era levada. Mas é porque ele conhecia comigo no gabinete. Eu não tinha dado testemunho na igreja. Carla era levada. Aí todo mundo, o pastor está falando que Carla levada. Mas não tinha nem noção. Então eu entrava na igreja totalmente no Espírito em Deus. Que lugar lindo. Eu acho até hoje, entrar numa igreja, parece que eu estou entrando não sei aonde, que é para mim é uma delícia. Mas os meus olhos não sabiam. Aí eu vinha... Fazia assim, vou dar um exemplo. Olhava para a Júlia, nossa, que moça bonita. Aí eu olhava para o pastor Edmundo, que rapaz bacana também. Porque eu era uma pessoa eclética, eu era de bem, né? Toda forma de amor para mim valia a pena. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu não sou mais assim. Só que quando eu me converti, eu era viciada em pornografia. Sabe o que é ser viciada, mulher em pornografia? Por causa do abuso que eu recebi. E aí, a gente pensa o quê? Eu sou a pior pessoa do mundo. Não, eu me converti. Jesus se apresentou para mim e Deus se revelou como quem? Pai. Agora eu era aceita no céu. Aceita em Deus, que é isso que Deus quer te trazer. E quando você tem isso, você não tem vergonha. Por quê? Porque você não vive mais. E aí você anda. Aí o outro dia, mas o que eu pensava? Essa é a velha Carla, esse é meu olho. Gente, naquele tempo não tinha ministério de ajuda, não tinha pastor cabeça para conversar com você quando vinha do mundo brabo, não. Não tinha equipe que ajudava, não. A única coisa que tinha era o grupo de ajuda para os drogados que tem até hoje, não tem?
Mas naquele tempo não tem nem ninguém para te ensinar a ter uma sexualidade sadia, a ter uma mente sadia, a ter um olho sadio para a vida, não. A ter um modo, ódio. Não, tinha não, era eu, Espírito Santo. Mas Deus falou muito naquele texto comigo em Corinto, que eu vou ler e finalizar com ele. E aí eu entro, aí um dia eu entro, aí vou entrando, olhava indo, olhar. Meu olho estava o quê? Habituado. Eu às vezes estava no culto assistindo e a minha memória, Jorginho, vinha de lembranças daquilo que eu fiz e que eu não fazia mais. Mas eu já sabia, você precisa saber quem é você em Deus. Você precisa, e eu sabia, Efésios tinha se revelado para mim sem estudar. Deus se revelou para mim: eu sou teu pai, eu te aceito, eu te amo, eu te quero, eu te vejo através dos olhos do meu filho Jesus, que veio para quê? Para salvar o mundo. E aí eu entendi que Deus não salvava só aqueles que não bebiam, não fumavam. Não, Deus salvava todos, e que Ele era um Deus de redenção sexual. Ele redime a nossa sexualidade. Aí você vai dizer: mas como é que eu conheço gente que ainda vive na bebida, no cigarro, no sexo, na prostituição e tudo mais? Sim, mas ele precisa ter um encontro com Jesus. Segundo, ele precisa permanecer em Jesus. Terceiro, ele precisa viver a vida de Deus. Ele precisa alimentar a salvação. Ele precisa mudar os hábitos. Ele precisa crer que existe um Deus que é Pai e que é maior do que aquilo que ele está vivendo na terra. Interessante que em um mês naquela igreja eu entrava, já olhava normal. Eu fui tão treinada por mim, literalmente treinada, porque eu sabia que meu olho estava olhando, não porque eu queria, mas ele estava o quê? Habituado. Então, o que aconteceu? Eu entrava na igreja, eu já não via você, não via ele. Ele ficou tão habituado que eu já não via ninguém. E até hoje eu sou assim. Eu sou uma pessoa tão distraída. Quem me conhece esses 14 anos aqui na Cairós sabe que eu não olho. E quando eu olho, eu faço o quê? Olho nos olhos. Porque para mim, homem e mulher são bênção. Eu tenho que olhar nos olhos. Eu tenho que encarar as pessoas nos olhos. Porque se meus olhos forem luz, todo o meu corpo será luz. Mas se meus olhos forem trevas, eu vou pensar bobagem. É isso que você tem que treinar em Deus. A palavra de Deus diz. Você tem que mudar os seus hábitos, porque você tem um valor. E aí, a palavra de Deus, ela vai discernindo o que? Alma é espírito. A minha alma, costumes, cultura, sentimento, emoção e memória. Pronto. Aí vem a palavra e faz: sai, vamos aprender o que é certo. E começa, mas não é no plim-plim. Eu começo a ler. Aí vira um hábito eu ler, vira um hábito eu crer, vira um hábito eu crer, vira um hábito eu valorizar, dimensionar Deus, dimensionar minha vida com Deus, dimensionar meu valor em Deus, dimensionar minha identidade. Eu começo a falar: eu sou filha mesmo, eu sou amada. Quando eu faço isso, o Espírito Santo, oh glória, começa a usar a gente até da rua para, sabe o quê? Afirmar quem é você. Eu nunca vi Deus falar tanto comigo como no início da minha conversão. Era terrível. Porque no início você tem que alimentar o espírito com Deus. Eu entrava no mercado, o homem do mercado falava: Deus tem uma palavra para você. E soltava um monte de coisa boa. Aí eu ia na casa da irmã, estava no carro sentada, irmã de oração. Você está pensando que eu sentava, depois que eu me converti, Salmo 1, na mesa dos escarnecedores? Olha para mim. Você acha? Nunca. Por quê? Porque eu sabia o que era escarnecer. Eu sabia o que era mundo. Eu sabia que eu ia ser tentado o quê? A voltar. Sou boba, gente. A gente tem que ser inteligente. Por isso, quando as pessoas falam inteligência emocional, é isso. É você usar tuas emoções a teu favor. E não deixar tuas emoções te dominar. Você não tem que ser dominada pelo que sente. Você não tem que ser dominada pelo que você emocionalmente está vivendo. Você tem que ser dominada por aquilo que você crê. E se você crê em Jesus e na palavra, toma uma, o quê? Posição. Minhas amigas me ligavam: Carla, vamos tomar um chopp. Eu saía muito para Ipanema, Barra da Tijuca. Vamos tomar um chopp lá na
restaurante de Guanabara que tinha no Leblon, não sei nem se existe. Lá tem uma pizza boa, vamos lá tomar um show. Eu falei, não vou assim mesmo. Não dá, vem você na minha casa. Não, vamos tomar um chopp. Eu falei, não dá, não bebo mais. E eu bebia, eu era pé de, como é que é? Pé de cana, eu era pinguça, não faltava motivo. Brigou, eu bebia. Tava alegre, eu bebia. Frustrou, eu bebia. Zangou, eu bebia. Deu ataque, eu bebia. Era tudo motivo para beber. Não, eu bebia, aí eu tinha em casa. Eu viajava para fora, então eu trazia frangélico, só licor bom, uísque, né? Aquelas coisas bravas, dá vontade de quebrar hoje, jogar tudo fora. Ai. Então, eu falei, tira essa coisa daqui, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu comecei a dimensionar isso. Você precisa dimensionar Deus, você precisa dimensionar o reino espiritual. Eu não perdia culto, eu não perdia nada, porque eu virei carochinha? Não. Que eu falei, eu entendi o seguinte, eu tenho que crescer, e se eu não ficar junto com quem cresce, eu não vou sentar na mesa do escarnecedor, nem com a vaca tussa. E não tinha jeito, no final, todas aquelas pessoas que viviam dizendo que eu virei religiosa, que a pior, eles sabem o que eles falavam? Que a pior de todos se tornou religiosa. Que vergonha. Gente, eu não me vendia, tá? Não vou achar que eu era uma prostituta, não. Mas eu era cabeça boa, eu era liberal. Então, o que acontece? Começaram a me procurar para quê? Para orar. Porque eles perceberam o seguinte, que eu não desisti, eu perseverei. Irmão, não foi um caminho fácil. Nunca será um caminho fácil. Porque o caminho é estreito. A porta é estreita. Não é larga, não se engana que o que eu estou falando é um negocinho que bebe rosa ou azul e se torna, ou que é um plim, uma varinha de condão, ou que é um gênio que você vai. Não, a estrada só que a alegria sobrenatural da conversão é superior. Mas a conversão precisa o quê? Ser regenerada, a alma precisa ser regenerada. Você se converte, está vindo para a igreja, você sai, você vê a luz do mundo, você começa a lembrar, você começa a ter na memória coisa do passado. Você precisa, se você não tiver uma pessoa que te afirme que você não é mais aquilo, a pessoa acredita que ela é ainda. Por quê? Por causa da memória, por causa de um hábito emocional de anos. Quem está entendendo? Vícios, e a gente começa a achar que nós somos. Por isso que a gente conhece um monte de gente que diz, para mim não tem jeito. Realmente eu acho que para quem diz que não tem jeito, não tem mesmo. Mas para quem diz, tá difícil, mas eu quero isso, ele consegue. Porque toda pessoa, independente de ser Jesus Cristo, independente de ser cristão, de religião, ela quando quer vencer na vida, ela vence ou não vence? Quando a gente quer um cargo, e aquele cargo exige de nós todo o nosso esforço emocional, físico, intelectual, a gente consegue, a gente insiste. Por que a gente não pode insistir com as coisas de Deus? Porque existe uma barreira. Existe uma barreira no reino espiritual, que é o pecado. Porque nós estamos aqui no reino de Deus, na presença de Deus, que é o reino de Deus, mas esse reino ainda não foi o quê? Tomado por Jesus. Nós estamos no aqui e ainda não. Nós estamos no reino de Deus, mas ainda não completamente. Por isso que existe essa dualidade de corpo, alma e espírito que nós lemos aqui. Mas a palavra é ela que nos discerne os pensamentos. Então você tem que alimentar o pensamento positivo, a palavra. Você tem que insistir. Nossa emoção vai bater de frente com alguém. Nós vamos bater nossas emoções, sentimento com outra pessoa. Nós vamos entrar em crise, porque o nosso ser humano em si, ele é muito difícil. Nós, seres humanos, não temos nem noção do mal que a gente faz. Às vezes nós temos a tendência ou a gente ficar nos acusando o tempo inteiro, achando que a gente é culpado de tudo, do outro. A gente tem culpa, o outro não tem. A gente tem culpa, o outro não tem. A vida
nós somos culpados da vida errada, ou tem um outro grupo de pessoas que acham que é vítima eterna. O mundo mal, o mundo maltratou, o marido maltratou, a mulher maltratou, a família maltratou, o pai maltratou, e ele quer viver dentro desse regime emocional caído. A queda nos leva a viver as emoções de forma o quê? Para baixo. Nós não acreditamos na vida para cima, porque nós estamos acostumados com o mal. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Nós estamos acostumados com o mal. Eu tive uma experiência quando eu tinha 2 anos de igreja, de crente, ou 3 ou 4, não lembro. Eu fui dar aula para crianças de 5 anos, eu não me lembro direito, mas era 4, 5 anos, 6. E eu fiquei lá. Você acha que está difícil dar aula de escola dominical? Irmão, eu fiquei 2 anos dando aula de escola dominical para crianças. Sabe por quê? Porque eu não tinha professor. Eu perdi 2 anos de culto à noite. Porque de manhã eu ia para a escola bíblica, que era um culto aberto a todos, mas à noite eu nem sabia o que acontecia na minha vida. Eu nunca mais vi durante 2 anos o que o meu pastor pregava à noite. Porque eu tinha a responsabilidade, eu dimensionava o poder e o prazer de servir a Deus através daquelas crianças. Eu fui treinada no fogo, porque dar aula para criança, minha filha, é treinada no fogo. Porque é coisa difícil dar aula para criança, porque eles perguntam tudo. Eles são impulsivos, não é? Eles falam tudo que passa pela cabeça, coisa linda. A gente está falando de Jonas, ele lembra do pai. Mas não é porque o pai parece com o Jonas, não, porque ele lembrou do carrinho que deixou em casa. Né? Criança é tão engraçada. E eu estava lá pregando, ensinando alguma coisa para as crianças. E aí começou uma briga, 20 e poucas a 30 crianças. Era muita criança daquele tempo. Brigando mesmo. Não, é meu, brigando por alguma coisa que eu não lembro. Brigando, é meu. E todo mundo, sabe como é que é, né? Quando 3 entram na briga, todo mundo nem sabe o que está acontecendo e entra também. E aquela briga, eu no meio, eu falei, meu Deus, está acabando a aula, vão achar que eu estou deixando todo mundo brigar. Eu pensando, entrei no meio e falei assim, vamos parar com isso, gente? Crianças, vão parar. É isso que eu estou ensinando. No céu não vai mais ter briga. Todo mundo vai ter o carrinho. Era por carrinho. Todo mundo vai ter o carrinho. Todo mundo vai ter a sua boneca. Muito lindo. Vai ser assim. Todo mundo vai ter o que quiser. Sabe o que eles falaram para mim diante do Deus que eu sirvo? Ih, pastora, vai ser muito chato. Pastora não, tia Carla. Vai ser muito chato. Porque bom é aqui. Até as crianças não querem ir para o céu. Então você imagina, se nós adultos, porque eles não estavam preparados para o céu. E é isso que nós precisamos entender, nós precisamos ficar preparados para o céu. Precisamos desejar o ápice, e o ápice é o céu. É tão interessante, volta comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, para você entender tudo isso. Ou não sabeis, todos acharam? Capítulo 6, 1 Coríntios, verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É isso que eu quero dizer. Quem são os injustos? Aquele que foi injusto com você? Aquele que te maltratou? Aquele que fez uma injustiça com você? Roubou algo, não foi sincero? Não, aqui a palavra não está falando de injusto humanamente falando, mas está falando aqueles que não foram justificados em Jesus Cristo. Então o reino de Deus não vai ter o quê? Aqueles que não forem salvos. Então olha como é importante o privilégio de você estar aqui, porque você é salvo. Então alegre-se com a tua salvação, porque o reino de Deus te pertence. E quem convence é o Espírito Santo, olha só. E se você não foi convencido, creia, Jesus está dizendo, você é meu. Traz a justificação. E ele diz, não vos enganeis. Por quê? Porque tem pessoas que vão ser enganadas, que vão viver em dúvida. Não tenha dúvida. Tem gente que vai achar, porque vive dentro da igreja, que serve a igreja, que ela foi o quê? Salva. E não foi.
Você já viu pessoas que ficam 10 anos dentro da igreja e um belo dia ela levanta e fala: agora eu entendi, eu entreguei a vida para Jesus? É verdade, é assim. Principalmente filhos que nascem dentro de igreja. Filhos que nascem dentro de igreja, nasce pequenininho e cresce e vai na escola bíblica, não perde nada. Irmãos, não é porque ele é filho do pastor ou filho de você que é convertido, que ele já é o quê? Um convertidinho. Ou que ele já é o quê? Um pastorzinho. Não, a única coisa que se torna igual é o peixe. Filho de peixe, peixinho. Então por isso que pais tragam seus filhos para a presença de Deus. Aprenda a trabalhar a família, a trabalhar a vida, se teus filhos são pequenos, para que eles cresçam debaixo dos princípios, da doutrina de Deus, para que em algum momento ela possa crescer e não se desviar, porque mesmo que se desvie, ele volta. A gente tem que entender isso, irmãos. A gente, até uma certa idade, a gente pode obrigar o filho a vir para a igreja. Você já obrigou, você já trouxe, virou adolescente, já tem adulto, já trabalha, tem vida própria. Você só vai orar, porque já ouviu. Porque nós confiamos que o convencimento não vem de mim, não vem do pai, não vem do professor. Nosso trabalho é ensinar, é abrir a mente daquela criança para que o reino dos céus comece a apalpar o coração dela. Porque da mesma forma, preste atenção, igreja, da mesma forma que uma criança vai aprender no colégio tudo que é errado, tudo que é ideologia errada, filosofia errada, ela também, se você ensinar ela a crescer no evangelho, ela vai ser preparada pela palavra de Deus e vai aprender o que a palavra diz. Porque mesmo que ela se desvie, ela o quê? Ela vai lembrar, o Espírito Santo vai trazer para ela. Mas se você não fizer isso, ela vai ser doutrinada pelo mundo. Porque não tem família perfeita. Não tem ninguém que faz perfeito. Pai não convence filho. Filho não é convencido por pai. Mãe não convence filho. Quem convence é o Espírito Santo. Mas qual é o papel do pai e da mãe? É preparar o ambiente para o filho estar. Por isso que eu sou a favor. Traga teu filho, traga teu neto, traga teu sobrinho, traga as crianças. Traga enquanto que você tem autoridade sobre ele. Ou não? Porque daqui a pouco vai crescer. Vai dizer, não vou mais. É ou não é verdade? E a gente, como pais, precisamos aprender, saber que nós temos, vocês, pais e mães, têm autoridade sobre teus filhos para ensinar sim. Para ensinar dentro de casa o caminho, a palavra de Deus. E quem manda é você. Mas desde o momento que você explique como? Com amor. Mas não pode deixar, Deus dará a sorte. Irmão, enquanto você tem um filho adolescente, uma criança que depende de você, você tem responsabilidade por Deus de trazer aquele jovem, aquela criança para a presença de Deus. Sabe para quê? Para ela ser doutrinada pela verdade, não pela mentira que é ensinada lá fora. Porque o dia que ela ouvir a mentira, ela já conhece a verdade. Amém? Então a Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis, nem impuros. O que é impuros no original grego? É imoralidade sexual, é pornografia. É qualquer tipo de pornografia, tá, gente? Qualquer coisa que faz você se infectar o teu espírito que está junto com Jesus, infectar a tua alma com prazeres e o que? Que não é lícito. Olha o que o verso
12 diz: eu posso todas as coisas. Por quê? Porque Jesus não obriga, mas Jesus ensina. O Espírito Santo é um gentleman. O Espírito Santo não quebra a cabeça em você, não quebra o pau na tua cabeça, mas ele te convence. E diz aqui: todas as coisas me são lícitas. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas o que convém. Nem todas as coisas convêm para um homem, para uma mulher de Deus. Nem todas as coisas convêm para a tua mente. Se você está com uma mente impura, pensando em pornografia, pensando em coisas que vão te levar a praticar aquilo no teu corpo ou no corpo de outra pessoa, irmão, no nome de Jesus, vigia. Porque a Bíblia não está dizendo quem faz, mas quem está na prática. Você pode estar fazendo porque você não sabe. Se você sabe, então agora já está liberado. Você não está na ignorância do entendimento da palavra. Só que é um vício. Pornografia, imoralidade sexual é um vício. E vício não se tira de um dia para o outro. Lembra que eu preguei domingo passado? Vai tomar banho gelado, desliga teu celular, vai namorar fora do carro, vai viver de forma que você comece a criar hábitos que vão te privilegiar naquele relacionamento. Eu não quero ter relacionamento com meu namorado, mas eu vou deitar na cama com ele todo dia. Não tem como, irmãos. Nós somos seres sexuados. Fala para a pessoa que está ao teu lado: nós somos seres sexuados. Quem criou a gente com instinto, com libido, com vontade de agarrar quem ama, quem gosta, foi Deus. Mas o pecado distorceu essa prática. Fez com que você acreditasse que você pode viver essa prática fora do domínio de um casamento, onde você tem respaldo de Deus para resolver situações. Então eu vou te dizer, irmãos, no nome de Jesus, procura acertar a tua vida. Eu te amo, por isso que eu estou falando isso. Porque a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Não está falando com você que não entendeu. Talvez a gente... Lembra que eu falei? Estávamos na Academia do Espírito Santo, até a igreja, né? Com esses nomes, Academia do Espírito Santo. E por algum motivo, largamos a academia por uma decepção, largamos a academia por uma preguiça, largamos uma academia por causa de um cansaço, largamos a academia espiritual da igreja com Deus, por causa do pastor, da pastora, por causa de alguém. O que acontece com os teus músculos espirituais? O que acontece? Atrofia. Então você perde o poder de dominar a tua carne. Por isso que você vai se deixar levar pelo pecado. Você vai vivenciar novamente aquilo que um dia você viveu. Mas Deus te conhece. E Deus te quer de volta. Ele só quer que você faça um acordo, uma inscrição na academia espiritual com o Espírito Santo, e Deus falar: Senhor, olha aqui eu de novo, me perdoa. Eu me arrependo de ter alimentado a minha carne e ter deixado o meu espírito adormecido, sem músculo, sem força para lidar. Por quê? Porque eu me afastei de ti, daquilo que me fazia forte. É isso que você precisa entender, irmãos. Pede perdão a Deus, reconhece. Por isso que eu falo, dízimo é reconhecimento de que a palavra de Deus é real. A nossa vida também, ela baseia-se no reconhecimento do que eu vivia está errado. Você observa que ele está falando de prática. Ele não está falando daqueles que estão num processo para mudar. Eu levei um processo para mudar. Eu me converti, meu espírito estava pronto, mas a minha carne ainda era fraca. Você está no processo de regeneração, de santificação, e está caminhando dentro da igreja, está na rua, recebendo as setas do diabo, as cantadas do inferno, porque eu nunca recebi tanta cantada. Eu não recebia nem quando era do mundo, irmão. Ninguém me via quando era do mundo. Depois que eu me converti, todo mundo resolveu me ver. Eu recebi a cantar de tudo, de homem, mulher, velho, novo, cachorro, só de cachorro, acho que não. Cara, era demais. Era demais. É isso que eu quero dizer. Nós somos tentados, é quando nós estamos
buscando a Deus. Então é agora que você vai alimentar o teu espírito e dizer: quem domina sou eu. Vai ter momentos difíceis, sim. Vai ter momentos que você vai ter que chamar alguém de confiança para orar, para falar, para confessar, para você chorar. Sim, Tiago diz, 5:16-17, chora, pede perdão a Jesus, confessa para receber cura. Conversa com alguém, não dorme com barulho não. Volta para a academia espiritual, volta ao primeiro amor. E fala: Senhor, pequei contra ti. E não bota uma justificativa, uma justiça própria. Eu saí, estou na queda, e estou nisso, e estou na imoralidade, porque a pastora, porque o pastor, porque foi ele que me agarrou, foi ela que me agarrou. Irmão, em nome de Jesus, para-se de se justificar. Se você não entender que é você que também fez, que você deixou acontecer, não há cura para você. Enquanto você culpar o outro, nós vamos ser as Evas eternas. Foi o diabo, foi a serpente que armou. Sim, ele armou para mim. No início da minha conversão, armou. Mas o Espírito Santo teve muita graça de mim. Não foi fácil, irmão. Existe uma estrada estreita, uma porta estreita. Porém, a porta para o erro, para o pecado, para fazer o que quer, ela é larga. Por isso que dá tudo certo no erro. Observe que dá tudo certo no erro. Você encontra a paixão da tua vida. É o melhor sexo da face da terra. É largo. É largo. Tudo é largo. O mundo coopera contra nós. Nós quase somos vítimas da vida. Você não é vítima não, você não nasceu para ser vítima, você nasceu para ser o quê? Honrada, bênção. Você é preciosa para o Senhor. Se você não se valorizar, ninguém valoriza. Então, se você foi como eu, viciado em pornografia, vai vir de vez em quando a cena do que você fez, vai vir à vontade, mas você não é aquilo mais. Aquilo ali é a tua memória, e memória acelera coração. Memória parece que é você. Claro, senão não é memória humana. Aí o que você tem que fazer? Eu não sou. Grita, vai para outro lugar, liga para alguém. Vai tomar banho. Se santifica. Olha o que a Bíblia diz. Nem os impuros, nem os idólatras. Gente, idolatria, vários deuses, vários santos, vários pagãos. Meu Deus, em nome de Jesus, a Bíblia diz: não herdarão o reino de Deus os idólatras. Idolatria é você querer Deus e um monte de imagem, um monte de Santo Amaro, Santa Maria, Santo Jesus não, irmãos, Maria já foi glorificada no céu. Se Maria pudesse falar, ela dizer: para, porque eu não sou intermediadora para o filho, não. O filho que é para o pai. Eu fico imaginando Maria lá desesperada. E tem gente até hoje achando que Maria responde. Maria não está respondendo nada, né, irmão? Aí com todo carinho e respeito. Mas isso também foi o quê? Um dogma. Isso também foi o quê? Um hábito, uma crença religiosa de muitas pessoas. O evangelho vem para dividir alma e espírito e o quê? Revelar a verdade. Então você era daquela forma antigamente, mas você agora não é mais, porque você já sabe que Deus é Deus e Jesus é o caminho para Deus. Ele é o Salvador. Glória a Deus. Você percebeu que todos nós temos um pouco de alguma coisa aqui? E aqui diz mais, ó, não herdar, nem idólatra, nem adúlteros. Os adúlteros, o que são os adúlteros? Aquele que lida, que é casado e tem um relacionamento com outra pessoa. É adultério. Gente, vou falar algo muito forte, não magoa comigo. Conversa com Deus. Queridos, adultério é quando eu tenho um relacionamento de casamento com uma pessoa. Mas adultério é também quando eu me relaciono sexualmente com alguém que eu não sou casada. Por quê? Porque até o último minuto eu posso não casar com aquela pessoa. Então me tornei alguém na vida dela que não deveria ter sido. Quem entendeu? Forte, né?
Isso é para a gente poder consertar a vida. Por isso que a gente fala assim, meu, casa no papel, resolve a história. Se você está hoje, até hoje, é porque Deus quer te abençoar. Deus quer fechar a brecha do capeta. Deus quer te honrar na terra. E a palavra de Deus diz também, nem idólatras, e nem adúlteros, nem efeminados e nem sodomitas. Olha na sua Bíblia aí e veja se efeminados e sodomitas está com algum risco preto embaixo ou está em bold, em letra maior. Tem alguma Bíblia assim? Sabe por quê? Porque dentro dos pecados não existe pecadinhos e pecadões. Se você observar, efeminado e sodomita são os homossexuais. Percebe que ele está junto com os idólatras, está junto com os adúlteros, está junto com o quê? Com os injustos, está junto com os impuros. Não tem diferença para Deus de pecados e pecadinhos. Tem diferença de consequência de transformação. Mas Deus salva e redime um homossexual, como redime um adulto safado sem vergonha, como também ele redime um injusto, como ele também redime um imoral sexual. Ele vai redimir. E olha, eu nem vou tocar nesse assunto, depois a gente fala sobre isso. E diz o verso 10, nem ladrões. O que são os ladrões? Vamos lá, gente. Alguém já parou para pensar que os ladrões, às vezes a gente é ladrão e nem sabe? Ladrões são grandes delitos. Exatamente. Ladrões são grandes delitos. Como é que diz que Jesus voltará, gente? Como quem? Ladrão é alguém ou algo que chega o quê? O quê? Eu não estou esperando. Estou esperando? Então, o ladrão é aquele que entra na nossa casa quando menos a gente o quê? Espera. Jesus vai voltar como? Agora? Não. Ele pode voltar quando eu menos esperar. Por isso que eu não determino data. Isso é pecado, heresia. Então, ladrão, a Bíblia diz que os ladrões que praticam a ladroagem não herdarão o reino de Deus. Tudo aqui são práticas. O que são práticas? É aquilo que eu sei que é errado, mas eu quero o quê? Fazer. É diferente de quem está num processo de uma dessas coisas e quer sair. É a luta, cada um tem a sua própria luta. Então está no processo. E aqui diz o ladrão é isso, nem avarento. O que é avarento? É aquela pessoa que ela é tão idólatra do dinheiro, ela é tão idólatra das finanças, que não abre mão nem para Deus do que ele dá para ele. Avarento não é de Deus, porque é qualquer tipo de idolatria. Eu não dou para Deus, eu dou tudo, menos isso. É o avarento, tá? Vamos lá. Nem bêbados. Que bêbados é esse, gente? É toda pessoa que vive debaixo de uma embriaguez, que não se dá conta, não quer. Ela não quer, ela sabe tudo que significa, que sabe que é errado, mas permanece. Tá, gente? Vamos pular rápido aqui. O que mais? Avarento. Olha que coisa mais linda. Maldizentes. Quem são os maldizentes? Fala mal dos outros. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Se ela permanecer nessa prática, ela não vai herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Porque ela não vai entrar no céu. O fofoqueiro, gente, é a pior coisa que existe. E você vê que maldizente é uma prática ética misturada com uma imoralidade sexual. Olha o nível que Deus vê. Deus não tem mais misericórdia do mentiroso e do maldizente, fofoqueiro, não. É a mesmo nível. Ele vê um pecado. Para Deus não tem pecado e pecadinho. Nós é que estabelecemos o que é pior para nós e o que não é. Nós é que temos essa mania. Eu adoro você, mas ela é fofoqueira. Mas se eu descubro que uma prostituta entra aqui, ou uma pessoa que está viciada em pornografia, eu já falo isso. Em nome de Jesus, você está nem perto de mim, é assim ou não é? Mas aquele fofoqueiro e maldizente senta do nosso lado, senta até no nosso colo. Perceba que é nós que fazemos distinções, mas Deus não faz. Para Deus não existe pecados maiores nem menores. Precisa de pessoas que se arrependam dos pecados.
Vamos lá, terminando. Maldizente nem roubador. Daí a gente fala, são os pequenos delitos. Vamos falar a palavra delito, mas tipo assim, você tem você trabalha numa gráfica. E lá naquela gráfica tem papel, muito papel, milhões de papel. Aí você chega na nossa igreja e descobre que não temos papel. O que você acha que você faz? O que tem? Vou pegar lá uma meia dúzia, não vão nem perceber, igual o João John, trabalha lá na açougue do Real. Tem carne lá, tem carne que às vezes nem foi contabilizada, carne que caiu, carne que foi esquecida. Sabe o que é um roubador? É pegar a carne e levar para comer. Aquela carne não é tua. Aquele papel não é teu, mesmo que o princípio justifique a necessidade. Eu tenho necessidade de fome, eu tenho necessidade de ter papel na igreja para distribuir cartaz para evangelizar. Percebe que é justificável a princípio? Mas é roubo, não pode fazer, é pecado. Observou? Forte, né? Bacana, eu aprendi isso, amei. Nem borracha eu pego no chão mais, desde que me converti. E não é minha? Quer nem saber, passo até por cima. Nem roubarão, herdarão o reino de Deus. Mas a boa notícia, verso 11. Vamos ler junto comigo. Qual é a boa notícia? Tais fostes, para aí, tais fostes, repete comigo. Tais fostes, significa o quê? Pretérito passado, perfeito. Teve gente que foi tudo isso dentro daquela igreja de Paulo, na igreja de Corinto, na Grécia, num tempo onde a imoralidade, o erro existia, mas tinha gente que era, mas não é o quê? Mais. E aí começa o quê? O processo de regeneração. Lembra que falei? A porta é estreita, vai haver regeneração. Lembra do olhar? Eu faço o meu olhar mudar. Eu olho, agora eu não olho. Eu parei de olhar tanto que hoje eu nem olho. O que foi isso? Isso é santificação? Sim, é uma forma de eu habituar com o certo. Porque a gente acostuma a habituar com o errado. Vive no erro achando que é normal. E acha que tem que ser o quê? Plim, plim, cair. Um novo olhar na minha vida do céu. Eu durmo e no dia seguinte acordo sem memória. Gente, se você acordar no dia seguinte sem memória, você não só esqueceu tudo de errado que você fez, mas você não vai lembrar de nada da tua vida. Quem quer perder a memória aqui? Eu não quero. Eu quero mudar meus hábitos. Eu quero não dimensionar os sonhos ruins. Eu não quero dimensionar uma mensagem do meu cérebro dizendo, me mostrando o meu passado. Eu não sou do passado. Deus já entregou, Deus já derrubou, Deus já jogou no mar do esquecimento. Mas a minha alma ainda não entendeu. Por isso que a espada entra para quê? Para dividir ela, para despertar ela. A pregação vem para desfazer das obras de Satanás, para desfazer das obras da carne, para desfazer. A pregação vem para te alertar, pontuar, cortar, alinhar e te colocar e a mim na posição certa. Por isso que tem que ter a pregação da palavra, o ensino, porque eu não sabia. E ele diz que tais fostes alguns de vós não são mais. Então ali tinha um monte de gente desse tipo. Eu queria conhecer aquela igreja, que bênção. Tem um monte de gente que fez um monte de coisa errada, mas já era cheia de Deus. E sabia que estava no processo. E não ficava esperando que seria de um dia para o outro no estalar de dedo. Sabia que o processo é real e continua. E aí ele fala assim, começa o novo nascimento quando não é mais. Aí ele começa o quê? A regeneração, a santificação, que é a lavada. Olha o que diz, mas vós vos lavaste. Lavaste o quê? Jesus diz, eu os lavei através da palavra. A palavra lava, gente. Por isso que nem gente que não quer tomar banho. Se tem gente que não gosta de tomar banho para lavar o corpinho sexy, imagina, vai ter gente que vai ter que ler a palavra para lavar o corpo interior. Lembra da academia? É a mesma coisa.
coisa. Se você não quer para academia, porque não tem preguiça, porque não tem preguiça para academia, é a mesma coisa de você não querer aprender, ler a palavra, buscar em oração, viver com Deus. Por quê? Vai ficar raquítico o braço espiritual. Da mesma forma, se eu me converto, mas eu não lavo a minha vida, se eu não lavo através da palavra, dos princípios, da pregação, eu vou me tornar uma pessoa até que conheço Deus, mas eu vivo como? Sujo. Aí você tem algumas pessoas que têm dons de revelação. Quem já viu isso? Nossa, você está com as vestes sujas, irmão. Deus está te mandando lavar. E você não entende. O que ele está falando? Não, Deus está revelando. Porque a palavra lava a tua vida interior, tua alma, que está cheia de mazelas, cheia de enganos, cheia de crenças do que você nem sabe. E aí diz lavar. E por quê? Foste lavado e foste o quê? Santificados. O que aquelas pessoas haviam acontecido com ela? Elas haviam se separado para Deus. Elas tinham largado as religiões, elas tinham largado as falsas crenças, elas tinham largado a vida para se separar para Deus. Aqui não tem nada a ver com roupa até aqui não tem nada a ver com religiosidade, aqui não tem nada a ver com isso. É quando a pessoa desperta e ela entende o seguinte: eu preciso me separar para Deus. E é isso que ela passou a ser. E talvez ela passasse até depois disso ser o quê? Perseguida. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, verso 34, que aquele que quiser me seguir, 38 ou 39, verdade, vai carregar a sua própria cruz. Vai ter que carregar a cruz. Mas tem gente que não quer. Mas aqui diz que aquele povo de Corinto queria, porque eles foram santificados, separados, e foram por últimos o quê? Justificados. Lembra que no início dizia que os injustos não entrariam no reino de Deus, nem adianta? Mas aqui estava dizendo o quê? Era Paulo dizendo: em Cristo, através do poder do Espírito Santo, através de Deus, você foi justificado. Ninguém pode mais te acusar. Aqui se termina o texto dizendo: irmão, não saia daqui acusados, porque Deus não aceita acusação contra os filhos dele. Porque vocês foram justificados, ninguém mais pode te acusar. Vai ter as quedinhas, vai ter aquilo que eu falei no início. Eu por algum motivo saí, emagreci espiritualmente, a carne ficou fraca, a vontade da carne se tornou mais forte, mas um dia eu voltei e falei: Deus, eu me arrependo, eu quero renovar minha aliança contigo e quero fazer tudo diferente. E aí começa o novo de Deus, porque a tua memória, os teus pensamentos não diz quem é você. Você sabia disso? Você não é o que pensa, Rosimar. Você é o que Deus diz que é. A tua vida não está baseada nas tuas memórias antigas. Ela está baseada no que você é agora. Porque Deus não é Deus de ontem, é Deus de hoje. Deus não trabalha comigo e com você ontem. O que eu fiz há 10 minutos atrás para Deus não faz mais nada. Se eu chegar para Ele e falar: Senhor, me perdoa, acabou. Ali foi selado. Porque a cruz de Cristo não foi só para me salvar, me dar um novo nascimento. Foi para me perdoar até o fim. Por isso que quando eu peco eu não tenho paz. Quando eu erro, eu não tenho paz. Mas dentro da comunidade, dentro do povo de Deus, a gente vai alimentando a alma, a espada vai entrando, vai cortando, como bife de carne do açougue do real, e vai cortando a nossa alma, separando a alma e mostrando para a alma que é muito melhor andar pelo Espírito. Quem faz isso é o Espírito Santo, porque nós somos mais do que vencedores. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Então receba essa palavra e ouça de novo, aprenda com ela, cresça com ela, porque eu sou fruto dessa verdade. Eu sou fruto, mas todo dia eu me alimento disso. Tem que ser todo dia. Amém? É
todo dia tem a minha porção diária, todo dia eu oro, vigio, todo dia eu leio, todo dia eu permaneço orando, todo dia passa a ser um estilo de vida. Eu vou para o teatro e já falo: abençoa os ingressos, Jesus, abençoa o meu carro para chegar em Ipanema, abençoa o meu carro para ir no Burger King, eu estou abençoando tudo. Vou no Madeiro, delícia, eu falo: Senhor, abençoa aquela comida, porque a palavra de Deus diz: dai graça por tudo. Sabe o que é isso? É reconhecer Deus em tudo. Sabe o que ele faz? Tudo. Amém? Vamos orar por isso? Porque nada pode te separar do amor de Deus. Nem eu, nem os pastores, nem o diabo. Quem nos leva para o inferno não é o diabo, é o pecado. Nunca se esqueça disso. O diabo não tem poder para nos levar para o inferno. Inferno mesmo, morrer e vai para o inferno. Não é diabo não, é o pecado. É o pecado em nós que não foi confessado, não desse pecadinho que vivemos, mas do pecado original que não nos fez aceitar Jesus, é que nos leva para o inferno. Porque em Jesus nós vamos para o céu. Porque nós acreditamos que Ele é Senhor e Salvador. Ele é o Messias e Ele veio para te dar uma nova vida. E essa vida não é na terra, é no céu, tá, gente? Por isso que aqui ela vale mais do que 80 anos, talvez 90, 100 anos. Até 100 anos a vida, até porque a medicina já aumentou a quantidade de anos pelas pessoas terem uma vida médica, de saúde muito melhor. Mas de forma geral, essa vida é muito curta, já observaram? Muito curta. Passa muito rápido. Mas o que é para sempre é aquilo que nós fazemos aqui para nos garantir o ingresso para o céu, que é Jesus. E lá sim a vida é eterna. Deixa Deus trabalhar. Pai, no nome de Jesus, que Tu possas abençoar a vida de cada um. Que Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra no coração, trazendo paz, Senhor. Trazendo a Tua paz. A paz, Deus, que nós já fomos separados, justificados, santificados em Teu nome. Que nós não somos aquilo que a nossa mente fala, que as vozes falam, mas nós somos aquilo que o Senhor fala, filho e filha amados. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós somos Tuas filhas, nós somos os Teus filhos e nada pode nos separar de Ti, Senhor. E eu quero Te pedir, Deus, santifica, purifica a mente, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais subir um degrau de cada vez na nossa jornada, Pai. Um degrau, Senhor, de fé em fé, de glória em glória, um dia atrás do outro, Senhor. Na Tua presença nós vamos vencendo, Pai, todos esses nossos inimigos, o inimigo da memória, o inimigo da acusação, porque o diabo ele já foi descoberto, porque ele acusa de noite os filhos de Deus, mas ele já tem o final dele preparado para o fogo e enxofre. Mas nós não, nós vamos para o céu. Pai, eu quero pedir pela vida de cada um, que haja cura, Senhor, nos músculos, que haja cura no coração, que haja cura na mente, que pressão alta saia, que saia todo mal, toda doença, toda enfermidade, toda doença mental, toda doença psicológica, toda doença emocional. Pai, traz a Senhor aqui Deus, da Tua presença agora, derrama a Tua quietude na nossa mente, tira todo medo, Deus, porque a Tua palavra diz que o verdadeiro amor, que é Jesus, Ele lança fora todo medo, e que nossos filhos, nossa casa, nossa família está debaixo das Tuas asas, Senhor, que enquanto nós estamos aqui, o Senhor cuida daquilo que é nosso. Obrigada, Senhor, guarda a nossa casa, nossa família, nosso quintal, Senhor, nossa rua, nosso prédio. Senhor, visita a nossa família agora, visita os nossos queridos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos viver em novidade de vida contigo, queremos caminhar na porta estreita, porque essa leva ao céu, mas dá uma alegria sobrenatural, uma alegria de leveza, uma alegria leve, Deus, que viver contigo é muito melhor.
melhor, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Ajuda a tua igreja no poder do nome de Jesus. Amém? Você saia daqui convicto que Deus falou no teu coração. E se for necessário, irmão, eu quero dizer uma coisa: deixa Deus dividir alma e espírito, confrontar teu coração, porque quando nós somos confrontados, é porque está havendo, sabe o quê? Cura. É porque Deus está mexendo com aquilo que não queríamos. Mas se Ele está mexendo, é para você. Toma aqui, Senhor. Sonda meu coração e vê se há algum caminho mau. E me leva pelo caminho da justiça. Me leva para a tua presença, Senhor. E aquieta a minha alma, porque eu quero dormir na tua presença, Senhor. Aleluia. Pai, dá sonos restauradores nessa noite, dá sono de descanso, de paz, Senhor, que já fomos reconciliados contigo e que já fazemos parte, porque tais fomos nós, mas não somos mais. E o processo começa, e o processo faz parte, e o processo vai, porque a estrada é longa, o caminho é longo, mas a vitória é muito maior. Louvado seja o teu nome por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Coloca a tua mão assim. Já está tarde, a gente ia cantar, senão você vai sair tarde, vai brigar comigo. Tudo que eu falei você vai jogar fora, porque vai falar